na porta da Colombo, é um assombro, sassaricando, sassaricando, todo mundo leva a vida um arame, sassaricando. Da cidade de São Paulo, como urbanização, higiene, saúde, lazer, esportes, dentre outras. Então, ele fotografou o crescimento da cidade de São Paulo a partir de vários aspectos. Resumidamente, a sua carreira como fotógrafo se inicia quando ele vai para Paris morar com seu tio-avô Ferreira Guimarães, que era muito reconhecido na área e que lhe introduz no ofício da fotografia. Quando ele volta ao Brasil, em 29, ele vai começar uma faculdade de Direito, apesar de ter advogado apenas por 3 anos, e trabalha como fotojornalista no Diário Nacional, de 29 a 33. Então, apesar de fazer a faculdade de Direito, ele não abandonou a fotografia. E o Diário Nacional tinha o seu irmão Paulo Duarte como redator-chefe, e após esse período ele volta a trabalhar com retratos, o que ele já fazia em Paris, o que ele já tinha experimentado em Paris. Posteriormente, ele vai passar por diversas experiências na área, atuando na revista São Paulo, em 1935, na seção de iconografia do recém-criado Departamento de Cultura da Prefeitura de São Paulo, em 37, dentre outras experiências. Pode passar, por favor. Bom, como crítico, segundo Afrânio Catani, Junqueira Duarte vai iniciar sua atuação em 1946 no jornal Estado de São Paulo, onde ele trabalha até 1950, e também escreve nas folhas da manhã, tarde e noite, entre 56 e 65, e simultaneamente ele vai assumir o cargo de coordenador e principal crítico da revista AMB, entre 50 e 62. Pode passar, por favor. Isso. Bom, agora, Junqueira Duarte como cineasta. Ainda de acordo com Afrânio Catani, ele inicia suas atividades como realizador cinematográfico já em 1930, no próprio Departamento de Cultura da Prefeitura de São Paulo, onde ele já trabalhava com fotografia. E lá, ele também passa a trabalhar como documentarista e produtor, elaborando mais de 500 filmes informativos, educativos, didáticos, científicos e de divulgação promocional. E segundo a pesquisadora Márcia Regina Barros da Silva, Junqueira Duarte deu partido à sua produção de documentários mais especificamente em 1936, com o filme Parques e Jardins de São Paulo, tendo realizado seu primeiro filme de caráter científico em 1949, que recebeu o título de Apendicectomia. Pode passar, por favor. Então, de acordo com a Enciclopédia do Cinema Brasileiro, as produções de Benedito Junqueira Duarte estão localizadas no período do documentário sonoro, sendo identificadas como documentário científico. Fernão Ramos e Luiz Felipe Miranda também nos chamam a atenção por os nomes de Humberto Mauro e Alberto Federman, que também foram realizadores de filmes científicos no Brasil. Em suas memórias, e até mesmo em jornais, um jornal, agora eu não me lembro se é Estado de São Paulo, mas tem no livro de Junqueira Duarte, que ele escreveu as Crônicas da Memória, e lá ele faz uma citação sobre o Alberto Federman, onde ele reconhece Alberto Federman como pioneiro do cinema científico brasileiro. Aí ele diz: até então, pouco, quase nada se havia realizado no Brasil no campo do cinema científico, pelo menos de modo sistemático, com orientação e constância certas. Houve, entretanto, um pioneiro, Alberto Federman, antigo técnico do Instituto Biológico. Pode passar, por favor. Tá. Em 1949, Junqueira Duarte vai criar a Filmoteca Médico-Cirúrgica Brasileira, que contava com mais de 300 fitas científicas, patrocinadas pelo Laboratório Torres e Carlos Herbado Brasil. Em um texto publicado no dia 25 de fevereiro de 1954, no jornal Estado de São Paulo, Junqueira Duarte vai fazer um agradecimento ao Laboratório Torres por todas as oportunidades de experimentação
que esse laboratório permitiu, assim, principalmente por conta do dinheiro, né, que era tudo muito caro, então ele financiou muita coisa. Então, aí ele diz, né, logo ao ingressar em seus quadros, concebeu-me aquela empresa, Laboratório Torres, né, a mais ampla liberdade de pesquisa, nunca me negando recursos materiais para certas experiências, às vezes onerosas, que o meu contato, cada vez maior com a medicina e com a cirurgia, ia sugerindo intensamente. Então, e sabe-se também que, além dos laboratórios Torres e Carlos Herbado, ele também trabalhou para a Johnson & Johnson, para o Laboratório Roche e para o Rod do Brasil. Já passou, né? Segundo a pesquisadora Márcia Regina Barros da Silva, em seu artigo Na Companhia da Ciência, o cinema de Benedito Junqueira Duarte, dentre os 500 filmes mencionados por Junqueira Duarte em suas memórias, 40 deles podem ser encontrados na Cinemateca Brasileira. Aí, assim, eu não sei se ainda em película ou se eles estão digitalizados. Em nossa pesquisa, né, vimos também que 5 deles podem ser facilmente vistos através do banco de conteúdos culturais da Cinemateca. Então, estão na internet, bem fácil, né, de ver. Então, fica a dica para quem quiser conhecer um pouco melhor assim, o visual dos filmes de Junqueira Duarte. Em entrevista publicada no livro B.J. Duarte, Caçador de Imagens, de 2007, Junqueira Duarte também vai deixar bem claro o motivo pelo qual ele acabou se enveredando para o lado da medicina, da ciência. Então, ele diz, é uma história antiga, né? A medicina é uma história antiga. Foi uma maneira de realizar um sonho, a medicina. Na verdade, a minha vocação era a medicina, que não pude fazer porque eu precisava trabalhar também, e essa faculdade requer tempo integral. Assim, eu acabei usando aquilo que eu sabia fazer, a fotografia, para me aproximar da medicina. Então, dá para ver que era um sonho antigo dele. Então, ele foi atrás disso, assim, e acabou unindo essas duas coisas. Então, para adentrar agora as questões relativas à estética dos filmes e ao processo de produção de Junqueira Duarte, eu resolvi trazer algumas citações sobre o assunto que eu encontrei durante uma pesquisa no acervo documental da Cinemateca. Eu achei interessante trazer as citações porque é muito melhor ver a maneira que ele escrevia sobre o assunto, né? Então, aí eu vou apresentando algumas coisas e vou lendo as citações. Numa palestra realizada por Junqueira Duarte na Biblioteca Municipal de São Paulo e divulgada no Estado de São Paulo, dia 17 de julho de 47, fica evidente o apreço de Junqueira Duarte por certos diretores e técnicas cinematográficas, o que certamente veio influenciar a estética de seus filmes e o que também demonstra o conhecimento, interesse que ele tinha pelo cinema que estava sendo realizado pelo mundo. Então, apesar de citar nomes de cineastas, né, como Méliès, Griffith, Vertov e Eisenstein, que ele admirava, ele dedica também grande atenção ao trabalho realizado por Orson Welles. Nesse trechinho ele diz: da criança anêmica e vacilante veio a ser hoje, aí ele está falando do cinema, esse adolescente robusto a crescer em altura e profundidade, com linguagem própria, em pleno e exuberante desenvolvimento, meio de expressão pelo qual ainda quase nada se disse. Surgiram-lhe na existência grandes e profícuos mentores. E ainda, agora, um louro que já pusera a radiofusão de pernas para o ar, a se miscuir em paragens até então divididas por diques estanques. Orson Welles e o seu dinamismo a destruir canções, a neutralizar normas de interpretação, de direção de cena, de concepção de cenário, de estrutura de ambiente, de ângulos de fotografia e até de captação de som, em planos de audição por todos os seus antecessores desprezados. Pode passar. Eu vou ir passando rapidinho assim, porque senão não vai dar tempo de apresentar tudo. Ainda nessa palestra, Junqueira Duarte vai demonstrar a importância da cor para o cinema, mas principalmente para o filme científico. Então, sobre a cor, ele destaca que o essencial é o cineasta tomar da cor e com ela jogar na composição de sua obra à vontade, livremente, transportando para a tela o cromatismo de seu temperamento. A que mérito didático relativo ficaria reduzida uma película sobre a técnica cirúrgica abdominal se nela não distinguissem
as 1001 nuances do vermelho contidas na cavidade, desde a pardacenta do fígado até o rosa do estômago estriado pelo rubro das artérias e das veias que o irrigam, passando pelo azul arroxeado da vesícula biliar. Desse cinema de informação didático, científico, não é possível, na maioria dos casos, dispensar a cor, porque é ela um elemento documentário insubstituível. Ela se integra no todo de forma rígida, absoluta, porque esse cinema não comporta o universo ardente da fantasia, mas abrange apenas o mundo frio da realidade. Nele predominam as regras formais da técnica, despida de qualquer influência sentimental do operador. Bom, pode voltar, por favor? Bom, nesse pequeno pedaço que eu grifei, dá para a gente entender um pouco do que era o cinema científico, né, a visão dele sobre o que era o cinema científico. E apesar do... só que sim, né, esse trecho acaba expondo, no meu ponto de vista, certa controvérsia pelo fato de que ele defende um cinema, né, que comporta apenas o mundo frio da realidade, sendo que grande parte do que ele fala sobre seus filmes partem de uma premissa bastante subjetiva, principalmente relativa à estética, e que certamente vai influenciar a realidade, que passará a ser uma interpretação do cineasta, né? Então, ao mesmo tempo que, por exemplo, ele menciona a cor de maneira poética e fala da cor dessa maneira, ele acaba colocando ela ali como num lugar de evidência, de documentação, né? Como se ela precisa fazer parte daquilo, porque aquilo ela vai ajudar a realidade, tipo, da realidade ser mais real, não tem como, né? Mas vai ajudar aquilo ficar mais real, assim, né? Eu não estou sabendo falar direito. Mas, apesar dessa observação, sabemos também que seu verdadeiro desejo era tornar também artístico aquilo que para alguns deveria restringir-se somente ao científico, que é uma frase bem conhecida dele, assim. Então, não dá para entender bem. Eu ainda estou vendo como vai se dar essa situação, assim. Então, em 25 de fevereiro de 54, é publicado no estado de São Paulo um importante texto escrito por Junqueira Duarte para ser lido no Festival de Cinema Científico. Não achei uma indicação de local nem de data sobre onde foi realizado esse festival, por enquanto, mas pelo texto parece que foi realizado em São Paulo. Nesse texto, Junqueira Duarte vai apresentar vários pontos importantes para o desenvolvimento do cinema científico no Brasil, assim como a evolução de algumas técnicas ao longo dos anos. Então, sobre o ambiente cirúrgico e sua atuação nesse meio, ele vai dizer: uma sala de operações é um templo, onde pontificam sacerdotes em estranhas liturgias de compreensão e assistência vedadas ao profano. Os gestos e atitudes que ali se articulam obedecem a um ritual rígido e avesso a qualquer transformação. Ora, quando o realizador de películas científicas penetra nesse meio, onde evoluem vultos vestidos de branco, que se comunicam entre si por gestos, mais por mãos do que por palavras, atores silenciosos a representar o drama da vida e da morte, a presença do cinegrafista por si só determina uma certa desordem que nem sempre é admitida de bom grado pelo cirurgião e pelos acolhidos. Porque, quando ele vai, o cinegrafista já leva após si toda uma cambulhada de apetrechos, além de uma intromissão direta do desenrolar do ato cirúrgico. Câmara, tripé, bateria de refletores, metros e metros de fios elétricos, etc., já provocam indisfarçável confusão onde até então reinava o método e a disciplina. Então, eu acho muito curioso, assim, essa citação, imaginar isso, né? Pode passar, por favor? Nessa parte do texto, ele vai falar sobre as modificações sofridas pelo ambiente cirúrgico durante as filmagens e um pouco sobre sua relação com a equipe médica. Aí, ele diz: quando realizei os meus primeiros documentários com o professor Edmundo Vasconcelos, permitiu-me aquele catedrático a mais ampla liberdade de ação em sua sala operatória, dotado de um espírito que tem pela inovação um verdadeiro culto. Participava intensamente o professor Vasconcelos da realização cinematográfica. Certa vez, impressionado eu com a dispersão de luz sobre os clássicos campos brancos que envolvem o paciente na mesa de operações, provocando flutuações na exposição fotográfica e mutações na fidelidade cromática,
propus àquele cirurgião a adoção de campos azuis e luvas de 2 tonalidades. Para os integrantes do ato operatório, verdes ou azuis, para o cirurgião, e cor de mostarda para o primeiro assistente instrumentador. Ficariam, assim, bem destacados e perfeitamente identificáveis os gestos de um e de outros. A ideia foi prontamente aceita pelo professor, só não concordando ele com a cor das luvas dos assistentes, por lhe parecer o jogo colorido um tanto desrespeitoso à austeridade da cirurgia e à sobriedade do cirurgião. Sobre o desenvolvimento da iluminação em suas produções, ele diz: pode passar. A princípio, a exemplo do que faziam os cinematografistas norte-americanos, adotava eu as clássicas lâmpadas chamadas photofluid, que, numa operação de longa duração, constituíam um verdadeiro martírio para o cirurgião, os seus assistentes e o cinegrafista, pelo calor infernal que desprendiam, além de representar dentro da sala uma permanente ameaça de explosão. Também eram impróprias as photofluid por ser difusa demais a sua luz, não provocando quase sombras na área da tomada de vistas. A experiência me incitou a procurar novas fontes de luz isentas de tais inconvenientes. Refletores blindados, os chamados spotlights, cuja lâmpada, mesmo em caso de explosão, não envolve a menor ameaça à integridade física do paciente, dos cirurgiões e do próprio cinegrafista, resolveram definitivamente o problema. Os resultados dessas experiências de luz foram surpreendentemente bons. Obtinha-se, com essa iluminação, obediente à sensibilidade do cinegrafista, um relevo e uma riqueza de pormenores em verdade espantosas. Sobre as dificuldades encontradas com relação ao som, ele vai dizer: em tese, a sonorização de uma película colorida não oferece hoje a menor dificuldade. A imagem é captada, revelada em seguida, montada e copiada juntamente com sua pista sonora, gravada em película à parte. Mas em São Paulo, tudo isso já não é tão fácil. Película virgem caríssima e muito rara, revelação feita fora do país e sujeita às 1001 complicações das licenças de importação e exportação, da alfândega e de outros entraves que a imaginação burocrática, a inventar todos os dias. Tínhamos, pois, de nos haver com uma única película, sem possibilidade de montagem e sonorização posteriores. Outro aspecto bastante interessante diz respeito ao roteiro técnico. Junqueira Duarte diz que o roteiro técnico ele era fundamental para evitar imprevistos. Então, ele vai dizer assim: todas as manipulações cinematográficas teriam de ser previstas, teoricamente, no roteiro técnico, inclusive a duração da imagem e a sua montagem, o que, evidentemente, tirava dos cinegrafistas qualquer eventualidade de erro durante a tomada de vista. Eu já li também que ele até costumava cronometrar as cirurgias, ele tinha tudo muito, muito certinho assim, nesse roteiro técnico. Eu cheguei até a ver um desses roteiros na Cinemateca. Então, esses são apenas alguns dos aspectos, né, que eu pretendo trabalhar, ainda está assim, em andamento. E, para mim, muitas dessas questões são muito curiosas e isso está me instigando a pesquisar cada vez mais. Eu nunca imaginava que existia filmes de temática científica e muito menos que eles eram pensados e trabalhados esteticamente. Então, está sendo muito interessante também, principalmente por poder falar de Junqueira Duarte, que é pouquíssimo conhecido, assim, né? Principalmente em relação ao trabalho dele cinematográfico. Então, é isso. Obrigada. Obrigado, Fernanda. Então, Laila. Muito importante. Bom dia. Essa é a minha primeira apresentação depois do final da tese. Como algumas pessoas conhecem, acompanham meu trabalho, mas eu vou falar um pouquinho da tese. Eu terminei a tese em setembro, defendi a tese em setembro do ano passado, intitulada Cinema Amador Brasileiro, Histórias, Discursos e Práticas, 1926-1959. A minha pesquisa, basicamente,
pensar a formação de um campo de cinema amador e de cultura amadora no Brasil. Então, eu começo ali, a partir desses primeiros indícios, que é a recepção desses equipamentos no Brasil através de cinearte, das colunas do Sérgio Barreto Filho, que é um pouco essa recepção desses novos equipamentos que chegam para o público amador, sendo que um exemplo maravilhoso, né, do que era essa cultura amadora naquele período foram os filmes em 9,5 que passaram no primeiro dia do encontro, né? Quer dizer, as possibilidades que essas câmeras de novas imagens ou de outras imagens para esse público que hoje em dia é tão comum, né, esse amador consumidor, acho que tem um início ali. O segundo momento que eu analiso é a atividade amadora do Departamento Cinematográfico do Fotocine Clube Bandeirante, já em São Paulo, no final dos anos 40 e nos anos 50. Nos anos 20 e 30 você já tinha a formação de associações de amadores. Isso se consolida ali nos anos 50, principalmente através da estrutura dos fotocineclubes. Então, em 50 você tem departamentos cinematográficos tanto no Fotocineclube Recife como no Fotocineclube Gaúcho, e o Bandeirante tem uma certa centralidade, até porque ele começa a organizar esses festivais de cinema amador. São 3 edições durante os anos 50 que congrega esses vários amadores ao redor do país. É muito interessante, eu estou falando desses 2 momentos porque, para pensar o JB Mesbla, é inevitável que eu tente pensar dessa forma um pouco panorâmica, né, de como é que o JB Mesbla se aproxima desses outros momentos, mas, ao mesmo tempo, talvez proponha outras questões. É óbvio que também em diálogo com uma outra cultura cinematográfica que se engendra ali nos anos 60. Eu acho muito interessante também falar entre o B.J. Duarte e o Sganzerla. O B.J. Duarte foi uma figura extremamente ativa no departamento cinematográfico do Fotocine Clube Bandeirante. Os filmes científicos participavam dos festivais, né? Eu já narrei a Anatol Rosenfeld falando de como eram essas sessões dos filmes científicos. É uma fonte super interessante também para você pensar a circulação desses filmes. E o Sganzerla, no final dos anos 50, no começo dos anos 60, ele envia alguns filmes para o Fotocine Clube Bandeirante, porque eles tinham uns concursos internos para avaliar os filmes, ele é até criticado. E ele é o ganhador do segundo Festival de Cinema Amador JB Mesbla, com um documentário, ganha a direção e ganha a montagem também pelo filme do Tonati, que é o Olho no Olho. Então, tem o cinema amador estar aí conectando a tudo e a todos. Então, é uma pesquisa, evidentemente, inicial, essa dificuldade de você lidar com essa... Eu me sinto eternamente formando um campo, então é uma pesquisa que basicamente partiu do Jornal do Brasil. Fiz uma leitura tanto de 64, que é quando eles começam a anunciar o festival, quanto em 65, e um pouco a pensar como é que o festival começa, e sempre uma atenção muito grande também para coleta de informações, marcos. O festival começa em 65 e vai até 70, quando ele se torna o JB Shell, e aí vira uma espécie de festival de curtas, que começa a aceitar materiais em 35. Então, primeiro situar o que seria esse festival e pensar também como que ele se relaciona ali com os debates e os discursos, principalmente do cinema novo, né, que é muito forte, mas também esse diálogo com o campo cinematográfico do período. Então, agora eu vou ler. Em dezembro de 1964, o Jornal do Brasil anunciou a organização de diversas atividades em torno da comemoração do 4º centenário da cidade do Rio de Janeiro. Durante os eventos divulgados estava um festival de cinema amador a ser realizado em meados de 1965, em conjunto com uma programação que incluía festival de música, de artesanato, um concurso de caricaturas, uma competição de pesca, dentre várias outras atividades que compunham essa programação mais geral. O cinema amador parecia complementar uma iniciativa de aproximação do jornal com seu público de leitores, abarcando um grande arco de atividades e hobbies, e também em consonância com esse movimento que o professor da UEST comentou um pouco isso, né? A importância da comemoração do 4º centenário, como o Rio de Janeiro, esse movimento de valorização do Rio, né? Realizado em agosto de 1965, o festival aceitou produções rodadas nas bitolas 9,5, 8mm e 16mm, de diretores e diretoras que não tivessem qualquer participação em uma produção profissional.
Clamando pela presença de jovens cineastas, o concurso era considerado, e aqui eu cito o Luiz Carlos Oliveira, que é o jornalista do JB que mais acompanha o festival, o concurso era considerado de importância extraordinária, já que revelará e premiará aqueles que, por seus próprios recursos, sem outra ajuda que a do entusiasmo e sensibilidade, fazem do cinema o amor de todos os seus dias. No começo de 1965, matérias diversas aqueciam as expectativas em relação ao festival. Personalidades do meio cultural, do período, como o músico Roberto Menescal, prometiam realizar filmes em 16mm para a competição. Escolas, universidades, estudantes de escolas secundaristas de regiões diversas captavam recursos e organizavam equipes para a produção de curtas-metragens. O jornaleiro Celso Silva, de 16 anos, recebe destaque pelo seu esforço em realizar um filme sobre as belezas cariocas e sua ambição de, quem sabe, se tornar um novo Nelson Pereira dos Santos. Com notícias centradas em personalidades de outros campos artísticos e pessoas comuns, nos primeiros meses de divulgação, o evento não estava restrito às discussões do meio cinematográfico, apontando para algumas características do cinema amador, né? O seu vínculo com a cultura popular, a sua dimensão de aprendizado em relação à linguagem cinematográfica e a conexão com o mercado de equipamentos e insumos voltados a esse público amador. Nesse sentido, como uma cultura vinculada ao hobby, ao lazer, o festival também buscava despertar no público leitor o interesse pelas câmeras de pequeno formato, criando uma mistura entre intenções de marketing e o fomento da atividade amadora. Esse vínculo fica muito evidente pelo patrocinador principal do festival, a loja de departamento Mesbla, que na época mantinha uma seção dedicada a artigos de fotografia e cinema. Também a Mesbla também é um dos grandes anunciantes da revista do Fotocine Clube. Então, cabe examinar também como a Mesbla participa disso, né? Com o início da fase de preparação do regulamento e da estrutura do festival, a Corporação Cinematográfica, incluindo críticos, cineastas, produtores e técnicos, passa a se mobilizar. Integra o corpo de organizadores e jurados do evento. Tudo isso é muito noticiado, assim, quase toda semana tinha essas noticiazinhas sobre o festival, um pouco para incentivar, e também essa junção de todas essas figuras, eles aparecem muito em fotos, se reunindo e discutindo. Entre os profissionais que fizeram sugestões e participaram de reuniões para a preparação do regulamento estavam Jurandir Noronha, representando o Instituto Nacional de Cinema, o produtor Roberto Faria, Nelson Pereira dos Santos, Jorge Santos, diretor da Cinemateca do MAN no período, Alex Vianney, Carlos Diegues, Antônio Muniz Viana, Flávio Migliaccio, Joaquim Pedro de Andrade, Luiz Carlos Barreto, Bartolomeu Andrade, também Bartô Andrade, né? Que era cineasta e responsável pelos cursos livres de cinema da Cinemateca do MAN, e Luiz Carlos de Oliveira, crítico do Jornal do Brasil. Tematicamente, o primeiro festival se organizou em consonância com esse projeto do quarto centenário. Então, como anunciado pelo regulamento, né, é um festival de cinema amador que está incluído no calendário de promoções para o quarto centenário. E será uma oportunidade para cineastas amadores, desde que o tema ou o cenário seja a cidade do Rio de Janeiro. Presta-se dessa forma uma homenagem ao Rio de 400 anos, além de contribuir para a formação e revelação de novos técnicos para o cinema profissional, hoje a caminho de uma verdadeira industrialização. Então, esse ano especificamente eram só filmes sobre o Rio de Janeiro, depois esse tema se amplia e não existe mais essa restrição. Essa frase, hoje a caminho de uma verdadeira industrialização, acho que ele pode ser transposto quase ipsis literis para todos esses discursos do amador, tanto em cinearte como no período do Fotocine Clube Bandeirante. Então, o cinema amador sempre contribuía para o que seria um momento oportuno para uma verdadeira e plena industrialização, né? Então, esse discurso está sempre atrelado à questão do amadorismo, né? Então, acho que os prêmios também evidenciam muito esse passo para a profissionalização e esse vínculo com o ideário profissionalizante. Por exemplo, o estúdio Herbert Richards ofereceu para um estágio de 90 dias em diversas áreas profissionais do estúdio para algum dos ganhadores, caberia ao júri decidir. E o grande prêmio Sérgio Barreto Filho, que foi oferecido pelo INSE, daria um contrato para a direção de um documentário produzido pelo próprio Instituto.
O nome desse prêmio me surpreendeu bastante, quer dizer, o fato de se chamar Sérgio Barreto Filho é como se fosse o patrono do cinema amador, mas evidentemente o prêmio deve ter recebido esse filme por conta do Jurandir Noronha, que nos anos 20 escrevia para as colunas de cinema amador do Sérgio Barreto Filho. Ele tem depoimentos muito bonitos assim do que era a cena amadora no período. Ele participava dessa cena, ele chegou a assumir a coluna de cinema amador posteriormente, então ele um pouco faz essa homenagem ao Sérgio Barreto Filho, mas me impressionou um pouco essa consciência histórica do campo amador ali naquele período. O festival recebeu 31 inscrições entre filmes sonoros e mudos. Dos inscritos, 11 filmes foram selecionados pela comissão julgadora. Aqui vou citar os outros nomes: o Silvio Autuori, que era publicitário, o Cacá Diegues, Jurandir Noronha, o Viane, Bartô Andrade, Roberto Faria, e o presidente de honra, o Humberto Mauro, que é outro patrono do cinema amador, aí no aspecto mais prático, né? Ele também, em todos esses momentos, ele surge como uma referência. E dentro desse universo de 11 filmes, que eu posso citar alguns títulos aqui, mas na verdade eu vou falar só de... Existiam filmes... Foram 2 filmes, por exemplo, produzidos por diretores que seguiriam carreira, que é Os Escravos de Jó, do Xavier de Oliveira, que depois dirige Marcelo Zonassume, dentre outros, e Infância, do Antônio Calmon. Além disso, tinha o filme, por exemplo, Caminho, produzido pelos alunos do Centro de Estudos Cinematográficos do Pedro II, e o curta Rio, quarto centenário, do jornaleiro Celso Silva, que é muito citado, né? Acho que tem muito sintomático também, né? Esse sujeito do povo que faz filme, então acho que tinha um pouco essa atenção para essa figura, que era muito recorrente. Então, os finalistas foram projetados no Teatro Mesbla, que eu não sei onde fica, na verdade eu teria que averiguar, no dia 16 de agosto, na mesma noite que aconteceu a entrega de prêmios. O Escravos de Jó foi o grande vencedor do certame. Além da qualidade técnica, o filme foi saudado por demonstrar enorme preocupação social ao fazer um retrato da gente pobre do Rio de Janeiro. Conforme os relatos sobre a premiação, os primeiros concorrentes do festival não se restringiram a uma visão apologética e comemorativa, que acho que devia ser o clima na época, do Rio de Janeiro, e apresentaram filmes aqui com mensagens, né, e de forte teor social. O jornalista João Antônio, que é essa imagem aqui, no texto Um Cinema Novo Vem das Ruas, saudou a temática social e a liberdade com que os jovens cineastas filmaram e editaram seus filmes. Aqui é uma vinculação muito clara e óbvia, né, com cinema novo, né, que estava começando também, né. Eu acho interessante pensar como já circulava assim no imaginário, né. Eles inclusive chamam, não o João Antônio, mas um outro, chamam de cinematomavistas, não sei, tem um nome assim para descrever essas figuras do cinema novo. A preocupação social e o interesse de jovens que têm algo a dizer, isso é uma fala muito recorrente, eles entrevistam cineastas. Eu fiz esse filme porque eu tenho algo a dizer. É um primeiro fator que distancia esse cinema amador ali produzido de outros momentos da história do cinema brasileiro, né? A profissionalização e o discurso industrialista dominaram mesmo os discursos. Esses textos nunca foram marcados por uma certa defesa de uma liberdade, de uma livre expressão, né? Muitas vezes as defesas estavam muito centradas em programas de como fazer filme em moldes hollywoodianos ou como executar os filmes com uma certa técnica e competência. Então, nesse sentido, existe um certo distanciamento a essas características, principalmente de incentivar essa liberdade na forma de filmar e editar. Claro que eu estou pensando isso em relação ao cinema amador, que antecede mais, se a gente for pensar. Então, para pensar... Só pode passar para o outro... Esse tema do cinema por amor é um lema do cinema amador em outros, por exemplo, no cinema americano, até mesmo no cinema francês. Não é algo que aparece muito marcante, mas aqui eu vou pegar só... achei interessante que são três críticos. Um texto do Moisés Kendler, que eu não sei quem é, mas era crítico interino do JB, o Luiz Carlos Oliveira, quem eu já citei, e o Glauber Rocha, que apontam... No resumo, eu falei
visões contraditórias, mas não acho que são visões contraditórias, mas eu acho que eles mostram um pouco as demandas e o que estava em jogo naquele momento. O Glauber Rocha, claro, com seu afã historiográfico maravilhoso, né? Ele começa definindo o que é o cinema amador para ele, né? O filme amador significava um desligamento do contexto industrial do cinema e de um profissionalismo desumano que transforma um cinema em fábrica de batatas. Então ele faz uma linhagem do cinema amador maravilhosa, que começa com Jean Vigo, passa por Godard, por Luiz Buñuel, que chega aos jovens cineastas do cinema novo e também aos jovens cineastas que participaram do J.B. Mesbla, né? Quer dizer, sem abrir mão de uma defesa da profissionalização de quadros para o cinema brasileiro, o Glauber Rocha defende que os grandes talentos do jovem cinema brasileiro estão surgindo nas salas de cinema e nos cineclubes, espaço privilegiado para a formação do cinema novo e do cinema moderno, ao qual o diretor filia os 3 diretores de destaque do primeiro festival, Antônio Calmon, Rubens Richter e Xavier de Oliveira. É interessante que o Antônio Calmon é convidado pelo Cacá Diegues para trabalhar com ele na grande cidade. Então, tinha uma espécie de... Eles eram mulheres... Não sei como... Eu acho que talvez eles já se conhecessem, né? Mas vários cineastas incorporam esses jovens nas suas equipes, né? O Moisés Kendra, ele começa frisando aí a indústria num outro sentido, né? Frisa o peso da indústria estrangeira no país, aí pensando mais no sentido de um mercado cinematográfico, e a importância de fortalecer o produto nacional para enfrentar, aqui eu cito, a competição desenfreada imposta pelo cinema internacional. E aqui eu cito o comecinho do texto dele: os benefícios que o festival J.B. Mesbla trouxe para o cinema nacional, somente a longo prazo poderá medir. O cinema brasileiro, com toda a nossa história, é vítima do poder de expansão dos grandes centros já muito industrializados e só conseguirá sobreviver se caminhar para o sentido de uma forte indústria nacional, capaz de competir com a importação desenfreada imposta pelo cinema internacional. É, pois, bastante oportuno o interesse de grandes empresários brasileiros para o nosso cinema. Existia essa ideia de que os empresários do cinema também estavam ali, eles compunham o regulamento, eles tinham uma influência ali no festival, e ele, inclusive, termina o texto falando assim: ótimos filmes, mas que pena que esses filmes não vão atingir o seu pleno potencial, pois não existe mercado. Então, tem uma discussão de mercado que vai pautar os outros festivais. O Luiz Carlos Oliveira, ele ressalta a importância dos cineclubes e das escolas de cinema na formação dos jovens cineastas e um pouco clama por mais atenção do governo a esses espaços formativos. Tais espaços forneciam as bases culturais para uma geração, aqui um termo dele, para o realismo das produções e para a formação de técnicos para o meio profissional. Eu acho que tem 3 eixos aqui para pensar um pouco de como o festival acontece, pelo menos nas minhas impressões iniciais. Eu acho que primeiro é a importância dos cineclubes e dessa cinefilia. O Bartô Andrade, que coordenava os cursos livres, ele vai ser uma figura extremamente importante porque ele organiza os próximos festivais. O festival é um espaço de circulação desses filmes, desses amadores que participam desses cursos livres. O segundo é essa dimensão do mercado, que, de fato, depois de 5 anos de festival e muita discussão de como esses filmes se enquadrariam no mercado ou não, em 70, eles começam a aceitar filmes em 35mm, então fica mais claro que esse festival ele se assemelha muito ao que a gente chama hoje dos festivais de curta, né? Que essa discussão de mercado também está colocada ali. E interessante também pensar, vários cineastas do cinema novo comentavam o festival, participavam dando entrevista, mas o cinema moderno que aparece de forma mais evidente ali no festival é o cinema marginal. Muito pouco foi escrito sobre o J.B. Mesbla. A única pessoa que tem que fala da importância do festival é o Geraldo Veloso, e ele cita como aquele espaço foi um espaço fundamental de articulação das pessoas se conhecerem. Então, o cinema marginal nessa triangulação Rio de Janeiro, Minas Gerais e São Paulo. Então, ele fala de como o Neville de Almeida, que também concorreu com o filme no festival, o Tonati, o Silvio Lana, de como o festival foi um espaço importante realmente de articulação desses cineastas que estavam ali começando e que participaram ativamente do J.B. Mesbla. Cabe um pouco ainda descobrir mais coisas, evidentemente, né? Quero pensar como que esse cinema marginal também aparece em termos de produção,
mas fazendo... É um alívio porque existem filmes. Eu cheguei no primeiro dia, eu analisei as latas que estão no MAN, então tem filmes da Luiz Raulino, tem filme do Nível de Almeida, então cabe a gente estudar mais e pensar também na preservação e quem sabe um dia conseguir assistir esses filmes desses cineastas em começo de carreira. Era isso. Bom dia. É um prazer imenso estar aqui nessa prova de resistência incrível que é a criação do PPG Cine e dessa jornada. Muito feliz com isso. Longa vida ao PPG Cine, longa vida à jornada de estudos em História do Cinema Brasileiro. Contextualizando um pouco essa comunicação aqui, ela surge a partir de uma pesquisa que atualmente a gente tem realizado. Eu digo a gente porque é uma equipe da Universidade Federal de São Carlos, que é coordenada pela professora Luciana Araújo, que aqui está, mas que inclui também a Flávia Cesarino Costa, a Suzana Reck Miranda e a mim também. E uma equipe da Universidade de Reading, que é coordenada pela professora Lúcia Najib e que conta com vários colegas lá da Universidade de Reading e também com o Albert Elduc, que está aqui fazendo uma parte do seu pós-doc com pesquisa sobre documentais musicais no Brasil. Então, essa pesquisa tem o interesse em discutir intermedialidade como um método historiográfico. Nesse sentido, eu vou, na verdade, fazer uma espécie de teste, porque na pesquisa cada um tem a sua entrada, cada um vai estudar um aspecto, e a minha, no caso, diz respeito à relação entre cinema e música nos anos 90 em Recife, quando tem o movimento Mangue Beat e, na sequência, já surge ali o movimento Árido Movie, com a série de filmes que vem em relação com as músicas do Mangue Beat. Hoje eu vou deslocar um pouco para testar o método e pensar um aspecto que, na verdade, diz respeito à minha tese de doutorado, que foi sobre a figura de Orson Welles no cinema de Rogério Sganzella, para ver até que ponto esse método seria, de alguma forma, aplicável aí. Bom, tendo, portanto, esse projeto em perspectiva, o trabalho que eu gostaria de apresentar agora diz respeito à obra de Rogério Sganzella, considerando especialmente dois aspectos. A saber, por um lado, as críticas que ele escreveu, especialmente sua produção dos anos 60, publicada no suplemento literário do jornal Estado de São Paulo. Por outro, os filmes que ele realizou, considerando-se especialmente sua tetralogia inspirada no projeto It's All True, de Orson Welles, ou seja, Nem Tudo é Verdade, Linguagem de Orson Welles, Tudo é Brasil e O Signo do Caos. Esses filmes são construídos a partir de encenações ficcionais, materiais de arquivo, fragmentos de cinejornais, trechos de obras de ficção e documentários, programas de rádio, com uma montagem que vai construindo figurações históricas sobre a passagem de Welles pelo Brasil, com o pressuposto de um cinema sem limite. Por favor, o próximo. Um cinema sem limite. Por um cinema sem limite, vale lembrar, é o título do livro de Sganzella, aqui está a capa, publicado em 2001 pela Azog Editorial, no qual ele apresenta algumas de suas críticas publicadas no suplemento literário do Estadão nos anos 60 e também na Folha de São Paulo nos anos 80. Bom, na verdade, a produção crítica de Sganzella é bastante ampla, Além do suplemento literário do Estadão, ele escreveu no Jornal da Tarde, Folha da Tarde, Folha de São Paulo. O recorte aqui está voltado para o suplemento literário, mas fica aqui desde já indicada essa ideia de uma intermedialidade entre crítica e filmes e crítica, no sentido de que uma produção interfere na outra como uma combinação de mídias relacionadas a cinema. Na concepção de Sganzella, o cinema sem limite é um aprendizado de liberdade, estou citando, invenção, independência, ciência, literatura, romance. Ele cita Godard na apresentação do livro, dizendo: tudo é cinema, tudo é ciência e literatura, e se misturássemos um pouco as coisas, tudo estaria melhor. Estabelecido tal recorte, em suma, o meu interesse é questionar em que medida essa concepção de cinema sem limite poderia ser relacionada a um método historiográfico pautado pela intermedialidade. Isso porque, lendo as referidas críticas e vendo os mencionados filmes de Sganzella, a hipótese é que sua obra se aproxima da noção de
Cinema Impuro, proposta por André Bazin no início dos anos 50 e retomada recentemente por Lúcia Najib enquanto políticas da impureza, no caso, relacionadas ao cinema em suas fronteiras com outras mídias, na chave de um dilema ou de uma crise dialética revelada na articulação de materiais diversos envolvidos em uma concepção cinematográfica que aciona mídias considerando a história como um conflito permanente. Bom, só para simplificar um pouco a ideia, o André Bazin, todo mundo conhece a perspectiva que ele apresenta nesse texto, de usar a defesa da adaptação como uma forma de ampliar o conhecimento por meio do cinema, né? Tomando uma discussão que vinha dos anos 20, do cinema puro, com cineastas como Leger, Man Ray, René Clair, a ideia que não, nós podemos sim nos valer da literatura, sim, podemos nos valer do som, e com isso ampliar o conhecimento, inclusive, de plateias que muitas vezes não terão acesso a determinados conteúdos que o cinema poderá facilitar. Era essa a questão da defesa do cinema impuro do Bazin, que a Lúcia retoma numa outra chave, essa ideia do dissenso, da crise, que muitas vezes implica o cinema requisitar uma outra mídia para se afirmar. Vou dar o exemplo no caso do Mangue Beat, porque é o que eu estou estudando mais concretamente. Então, naquele momento a música tem uma força muito maior, está se instalando a MTV no Brasil, começo dos anos 90, e, portanto, a música Chico Sainz, Fred 04, enfim, tem um impulso muito grande que vai ser interessante para o cinema, justamente como forma do Ari do Movie se colocar. Tá? A gente poderia aqui fazer projeções para outros momentos, mas eu não vou ampliar muito para não perder o foco do que interessa. Mas os próprios documentários musicais, que são, por exemplo, o tema do Albert, em parte se valem dessa perspectiva de utilizar uma força muito poderosa na cultura brasileira, que é a música, para a inserção de uma produção de documentários que se torna justamente eloquente nessa conexão com a música. Então, essa ideia aí de como a questão da pureza e nas duas perspectivas estão colocadas. Mas isso era uma questão que já aparecia no cinema de Sganzella, né? Já no suplemento literário. Em 23 de janeiro de 65, Sganzella publicou no suplemento literário um artigo que se intitulava Cinema Impuro, acerca de Alexandre Astruk. Na verdade, não se tratava de uma discussão acerca do famoso artigo Nascimento de uma Nova Vanguarda, a Câmara Estilô, de Astruk, publicado em 48, ao qual ele dedica a Orson Welles, né? Texto que, como se sabe, problematiza a questão do cinema enquanto linguagem comparável à literatura e outras artes, e mesmo à filosofia. O que estava em pauta na matéria de Sganzella era um livro lançado à época por Raymond Bellour, sobre Alexandre Astruk. O título do livro é Alexandre Astruk. Como explica Sganzella, Bellour propõe 6 categorias em torno da relação do cinema com a literatura: cinema epopeia, cinema conto, cinema ensaio, cinema novela, cinema teatro, cinema romance. E embora o próprio Bellour considere o cinema romance, estou citando, a forma mais positiva de cinema, inclusive porque também para Bazin essa seria uma forma ideal, o cinema romance, né? Ou seja, um cinema cinematográfico em seus meios, mas romanesco nas estruturas intelectuais e estéticas profundas. O próprio Sganzella posiciona-se de maneira diferente, preferindo o cinema ensaio, porque este opõe-se frontalmente ao cinema tradicional e ao cinema romance, com sua narração lógica, perfeitamente raciocinada e arrumada. Além disso, o cinema ensaio retoma princípios como o da visão relativa, em contraposição à visão onisciente do cinema romance. Valoriza o improviso, a influência dos cinejornais e da televisão, a relevância do documentário. Então, a questão do ensaio é alguma coisa que tem aparecido na nossa pesquisa recorrentemente e, eventualmente, talvez a gente tenha tempo um pouco para falar sobre isso no debate, enfim. Mas, ao final, Sganzella, dentro de uma dinâmica que é muito própria dele, que afirma, depois volta atrás, reafirma, coloca-se numa questão paradoxal a todo momento, acaba defendendo a ideia do cinema-cinema, embora não deixe muito claro nesse texto o que seria o cinema-cinema. Depois da questão do cinema-cinema, volta a discussão em outro artigo intitulado Um Autor e um Ofício, publicado em 24 de setembro de 66, sobre o curta-metragem Mauro Humberto, de 64, Davi Neves.
De fato, o tópico dessa vez é o filme de cinema, expressão que, por sinal, vai se tornar cada vez mais cara aos textos de Sganzella e aparecerá posteriormente no letreiro visto nas cenas iniciais de seu primeiro longa-metragem, O Bandido da Luz Vermelha. Todo mundo deve lembrar, aparecem lá o filme de cinema de Rogério Sganzella, enquanto os locutores de rádio já estão introduzindo a história do bandido. A expressão filme de cinema, pela maneira como se encontra contextualizada nesse artigo, um autor em um ofício, estabelece uma associação, sobretudo, com a ideia de autoria, no sentido da política dos autores. Mas, além disso, está relacionada a uma contradição que, na visão de Sganzella, é inerente às tensões entre pureza e impureza no cinema. Como ele diz: os grandes filmes, os filmes puros, são necessariamente impuros, ou melhor, têm obrigatoriamente aquelas impurezas, as contradições internas que constituem a violência de uma obra. Tal ideia se torna mais clara quando lembramos que o seu primeiro longa-metragem, Bandido da Luz Vermelha, é um filme de cinema, como é anunciado nos letreiros, que, no entanto, faz referência a mídias diversas, o rádio, a televisão, o jornal. Em outra matéria, publicada no suplemento literário em 7 de agosto de 65, com o título de Cidadão Kane, a questão da relação do cinema com outras mídias também aparece. O artigo tem como causa uma reprise que haveria do filme de Welles, como diz Sganzella, a reprise mais ansiosamente aguardada pelos cinéfilos brasileiros naquele ano de 65. Seguindo a cronologia biográfica de Welles, desde a infância, Sganzella destaca o seu interesse por várias artes, o teatro, a literatura, o rádio, a música, a ópera, a mágica, notando também como essas experiências chegaram ao seu cinema. Por exemplo, o programa de rádio The March of Time, transposto ao News on the March, em Cidadão Kane. Mas, dentre os aspectos biográficos destacados, há especialmente o interesse de Welles pelo teatro, mais especificamente por Shakespeare. Pois, como diz Sganzella, Welles inicia-se na mise-en-scène, adaptando e representando Shakespeare, a admiração que o acompanha até hoje. Ora, considerando que a referência a Orson Welles passa a ser fundamental na obra de Sganzella, podemos então perguntar em que medida essas reflexões que os seus artigos publicados no suplemento literário sobre cinema impuro, e mais especificamente sobre Orson Welles, estariam relacionados aos seus filmes, especialmente a tetralogia inspirada em It's All True. E como resposta inicial, basta lembrarmos da primeira sequência do primeiro filme da tetralogia, Nem Tudo é Verdade, que faz justamente referência ao vínculo entre Orson Welles e Shakespeare. Aqui eu tô destacando a tetralogia, porque foi o objeto do meu interesse, mas já desde o documentário, que a Laila comentou na apresentação anterior, já há a figura de Orson Welles presente, né? Aqui na tetralogia ela vai ganhar uma intensidade muito maior. Então vamos ver a primeira sequência do filme, o primeiro filme da tetralogia, que é o Nem Tudo é Verdade. Por favor. O que sucedeu em 1564? Nasceu Shakespeare. E em 1570, Shakespeare tinha 6 anos. Comecei a fazer teatro quando eu li Shakespeare. O primeiro livro que minha mãe me deu para aprender a ler foi Sonhos de uma Noite de Verão, de Shakespeare. Eu tinha 6 anos. Para mim, ainda hoje, Shakespeare é tudo. Os homens, a música, as mulheres, a arquitetura. E Nem Tudo é Verdade, Arrigo Barnabé interpreta Orson Welles, né, falando português com sotaque americano, tipo de fala paródica característica de personagens da chanchada. Basta lembrar, por exemplo, O Homem do Sputnik, a cena de Norma Bengel imitando Brigitte Bardot. Mas, além disso, há a presença de Grande Otelo, lembrando do seu encontro com Orson Welles, para filmar um dos episódios de It's All True, o Carnaval. É outra referência à chanchada, né? A presença de Grande Otelo na chave da paródia. Em relação à paródia, vale lembrar o que nos diz João Luiz Vieira, nesse texto, Este é meu, é seu, é nosso, Introdução à Paródia do Cinema Brasileiro. A palavra paródia nos remete imediatamente para um objeto que existe anterior a ela e que se torna a razão de sua própria existência.
Do objeto artístico original, seja ele uma peça teatral, musical, um romance ou um filme, até o novo objeto, ocorre um processo de transformação, no qual a paródia procura imitar o original de forma cômica. Ela é uma imitação, que geralmente dá a impressão de algo grosseiro, de segunda mão, apresentando elementos de humor, nonsense e de ridículo. Quer dizer, sobretudo essa parte final aqui da apresentação, da citação ao João Luiz, ela, ao meu ver, repercute um pouco aquela ideia que a Lúcia coloca da tensão, do dilema ou da crise entre mídias, quando elas estão em relação, pensando essa perspectiva de que está se utilizando uma mídia anterior que está sendo reapresentada numa perspectiva, digamos, como ele diz aqui, com elementos que podem ter uma certa violência, inclusive. Né? É bastante imaginar, é instigante imaginar como foi para Orson Welles, considerando as aproximações entre Welles e Shakespeare, Welles, apaixonado por Shakespeare, o encontro com o Grande Otelo, cujo nome está associado a uma das tragédias do dramaturgo inglês, a qual viria, por sinal, a se tornar argumento para o filme Otelo, de Orson Welles, 52. Otelo, Grande Otelo, traz em si, no seu corpo franzino, associado ao grande que vem em seu nome, a referência paródica a Shakespeare. Esta conexão Welles, Shakespeare, Otelo, será ainda mais acentuada em Linguagem de Orson Welles, o segundo filme da tetralogia, de 91, que é um curta-metragem no qual uma montagem vertical vai reunir os mais diversos materiais, trechos de imagens tanto em movimento quanto estáticas, sons e trilhas provenientes de mídias diversas, tudo repondo o enigma fundamental da obra de Sganzella, que já vem desde O Bandido. Quem sou eu? A pergunta que instaura o enigma do Bandido da Luz Vermelha e as suas várias identidades. Em Linguagem de Orson Welles, Grande Otelo, na verdade, poderia ser considerado como narrador. Entretanto, sua voz está sempre over, o que nos impede a percepção de uma unidade corporal para sua figura. Vai se estabelecendo dessa forma um espaço de ambiguidade ou imprecisão necessário à sua conexão com Welles e Shakespeare, na ambiguidade do quem sou eu. Em todo caso, será a voz de Grande Otelo que conduzirá a narrativa, que é exemplo de Nem Tudo é Verdade, também começa com a referência a Shakespeare. Diz Grande Otelo: certa vez, um repórter perguntou a Orson Welles se o maior dramaturgo de todos os tempos é realmente Shakespeare. Não, disse Welles, deixando todo mundo em pânico por instantes. Shakespeare, continuou Orson Welles, não é o maior, é o único. Isso é a sequência inicial do Linguagem de Orson Welles. Entretanto, em Linguagem de Orson Welles, a intermedialidade não se dá apenas pela transposição de falas de Welles, em várias entrevistas, ao filme, diálogos do filme, ou pela combinação de tantas mídias, cinema, rádio, jornal, fotografia, dança e especialmente a música. Né? A música, na verdade, se torna um aspecto fundamental no filme. Nesse sentido, Praça 11, composição de Erivelto Martins e Grande Otelo, cujos versos anunciam que vão acabar com a Praça 11, não vai haver mais escola de samba, não vai, chora o tamborim, chora o mundo inteiro, perpassa o filme como um signo correspondente à própria ameaça do Estado Novo contra It's All True, projeto final interrompido pelos agentes do DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda, em associação com a RKO, produtora do filme nos Estados Unidos. Já considerando Tudo é Brasil, esse filme também incorpora várias mídias, especialmente o rádio. Isso porque o filme foi estruturado a partir de uma série radiofônica chamada Hello Americans, uma série de 12 edições de rádio produzida para reforçar os laços pan-americanos entre os aliados. Depois de sua viagem à América Latina para realizar It's All True, Welles participou da série Hello Americans como esforço de guerra, apresentando episódios, em especial o primeiro deles, Brasil, no qual dialoga com Carmen Miranda. Desse episódio foram retirados vários trechos que integram a banda de áudio em Tudo é Brasil. Na verdade, esse diálogo entre Welles e Carmen Miranda e outros músicos brasileiros constitui o eixo estrutural do filme. Mas há também sessões de outros programas de rádio, como, por exemplo, a edição especialmente produzida no Cassino da Urca, em homenagem ao aniversário de Getúlio Vargas, também apresentada por Welles. O título do filme, além disso, também é
uma remissão, Tudo é Brasil, né, a uma canção de autoria de Vicente Paiva, uma das canções executadas na célebre noite de gravação do programa de rádio em homenagem ao aniversário de Getúlio Vargas. Bom, vamos ver só um trechinho, então, aqui do Nem Tudo é Verdade, e eu já vou me encaminhar para a conclusão. You know, Arthur? Yes, I know. Why don't you sing just a little bit of summer with me? Sure. You know? Can't sing, no. Look. I think I teach you. I teach you. No trabalheiro da Baiana tem. Yeah. Conversa. Outra vez. Outra vez. No trabalheiro da Baiana tem. Sempre de você me dá o seu coração, meu amor, tiaia. Senta. E no coração da baiana tem o quê? Ilusão, oi, cantarei. Ilusão, oi, cantarei. Pra você. Eu acho que deu para notar nesse trechinho assim, a alegria, a efusão de Orson Welles e Carmen Miranda, ao mesmo tempo que Grande Otelo surge naquele plano meio desconfiado, assim, né, do que afinal essa história vai dar, né? A expressão dele é algo, enfim, preocupada de que, enfim, essa história pode não dar exatamente naquilo que essa alegria toda está indicando. Estou quase acabando, rapidinho. Em Tudo é Brasil, mais uma vez, Grande Otelo está presente na montagem de conflito que o filme apresenta, em contraposição às cenas que remetem à censura de It's All True. Grande Otelo é uma espécie de contraponto à possibilidade de extinção das fronteiras, sendo ele, o próprio Otelo, o artista multimediático que reúne em si Shakespeare e o samba, a utopia de um pan-americanismo possível. Bom, entretanto, já no último filme da tetralogia... Pode passar. Eu vou pular uma parte do texto aqui. Essa história toda vai acabar, digamos, numa espécie de grande ressaca, numa perspectiva bastante pessimista, que tem a ver com a retomada da censura It's All True pelo DIP, né? O filme é basicamente ambientado numa discussão entre o Dr. Amnésio, que é o personagem do Otávio III, conversando com o personagem que é o do Edmar Morel. E aí a gente vai ter essa perspectiva bastante pessimista e essa imagem de Shiva, que é a sequência final do filme, né? Enfim, uma conexão, digamos, mítica na chave religiosa, que de uma certa maneira já vinha desde o Bandido. Você tem lá no Bandido o São Jorge pegando fogo, né? E aqui Sganzella retoma essa imagem do deus hindu, que é o deus da recriação, né? Ele chega, destrói para reconstruir, né? E aí, nessa perspectiva, eu queria só retomar mais uma vez a fala do João Luiz naquele texto já citado, quando ele diz o seguinte: Rogério Sganzella também não deixa de lado a chanchada, porque tem uma dimensão de chanchada na forma como ele construiu toda essa perspectiva de It's All True na sua recriação. Rogério Sganzella também não deixa de lado a chanchada na mistura de gêneros propostas por seu filme, O Bandido da Luz Vermelha, onde a própria chanchada explica a mistura que há no filme entre policial, western, science fiction, etc. O mesmo acontece com alguns filmes de Júlio Bressani, notadamente O Rei do Baralho, onde além da presença de Grande Otelo, há uma série de situações típicas de chanchada. Quer dizer, além de Sganzella, talvez essa projeção possa se ampliar um pouco. E aí, para concluir, tomando essa fala do João Luiz, sobre essa perspectiva das misturas de gêneros e recriação, que de uma certa forma o Sganzella vai propor na chave que eu estou propondo aqui, tem algumas palavras-chave do nosso projeto, pelo que a gente está a essa altura discutindo, que são perfeitamente compatíveis com a ideia de intermedialidade na leitura do Sganzella. Então, por exemplo, a ideia do cinema como combinação de mídias, críticas e filmes que se relacionam entre eles, arqueologia de mídia, né, na chave da paródia, inclusive aqui a paródia também dos materiais, porque ele pega o cinejornal do DIP e reverte completamente o sentido disso, a circulação cultural de referências midiáticas,
midiáticas, a ideia de conflito, de carnavalização, que tem a ver com a perspectiva do dilema e da crise que a Lúcia tratava, a materialidade em relação com a realidade e a sinestesia entre cinema e música, na perspectiva que a gente já tinha apontado também nessa crise, e de uma utopia de um mundo sem limites, o que, afinal, significaria uma remediação, né, a partir desses vários materiais que permitem uma recriação e uma reposição de sentidos, que, no caso de Sganzella, tem a ver com essa perspectiva de Orson Welles e de Grande Otelo, como eu tentei, de alguma forma, aqui alinhavar. É isso. Obrigado. Então, a gente abre para debates. Tem já uma pergunta aqui. Bom dia. Meu nome é Guilherme, muito parabéns pela mesa muito interessante, mais uma mesa muito interessante dentro da jornada. Não é uma pergunta que emerge da fala da apresentação da Fernanda, mas não é uma pergunta diretamente a você. Eu acredito que seja uma pergunta que interessa a todos. Eu não sei se eu entendi direito, mas em algum momento você diz que Orson Welles... Você não. Né? Você traz um texto que diz que Orson Welles destrói as canções. Tinha isso no seu texto? No meu, não, do dela. Fernanda, né? Eu adoraria isso dá uma tese. Se isso é verdade, nem tudo é, isso dá uma tese. Eu adoraria saber como foi que Orson Welles destruiu as canções. Eu acho que é um caso para a gente pensar. O que significa exatamente isso? Não é nenhuma pergunta, é uma coisa que me incitou aqui a curiosidade de uma maneira espetacular. Então, realmente eu trouxe a citação, mas eu não sei bem o que levou ele a escrever isso, assim, né? Eu não, se vocês souberem, você principalmente. Assim. Não, eu não conheço a citação. Não. O Guilherme está provocando. Não sei. Deve ser uma provocação. Dá projeto de pesquisa, dá verba, dá FUNESP, dá... Ali, Pedro. Nossa. Pedro, pode fazer. Não, pra Fernanda também, só porque eu acho que o que é fascinante é como o discurso dele é super contraditório, mas acho que é meio natural do lugar que ele está, né? Assim, ele tem que atender determinadas expectativas, né? Mas, na verdade, é muito mais revelador quando ele se revela a paixão dele pelas coisas estéticas mesmo, né? E isso é bem fascinante. Só porque tem a Criterion Collection tem lançou uma coleção do Jean Painlevé, que era mas assim, não tem muito a ver, mas tem a ver também. Tem sim. Mas é porque ele fazia filmes científicos, e o nome é Science is Fiction, né? Só para lembrar disso, que eu acho que pode ser uma referência interessante. Sim. E existe e eu tenho que me lembrar dos autores, mas eu tive no Circuits of Cinema, e eu me lembro de falarem bastante da questão da circulação dos filmes medicinais e cirúrgicos, mas eu vou resgatar quem é que está estudando isso por lá, porque eu acho que também pode ser uma fonte interessante. Sim, com certeza. E para a Laila, só eu queria saber onde estão os arquivos do JB. Você perguntou onde estão os arquivos? Não, para Laila, Laila. Você diz os arquivos o quê? O jornal? Isso, estão digitalizados. Na biblioteca, na hemeroteca da Biblioteca Digital, Nacional. Essa maravilha, né? Você pesquisa cinema amador, JB Mesbla, e aí por ali. Durante um tempão não sabia se ia ser digitalizado, mas acho que ele foi digitalizado até antes de acabar, né? Assim, do jornal mesmo. Foi. Ele foi pelo Google e agora já está na hemeroteca. Não, só para completar a informação, Passando a vez da... Não, só a questão do Jean Painlevé, o INSE comprou filmes do Jean Painlevé. Fala no microfone. O INSE comprou filmes do Jean Painlevé. Então, quer dizer, se Deus quiser, em algum lugar, pode existir.
E só para falar uma coisa da circulação, nos festivais amadores, tinha os filmes do BJ Duarte, mas como era um contexto ali que tinha muito médico, tinham vários filmes de médicos, assim, também, que passavam durante o festival, que é essa coisa muito maluca, assim, de você passar um filme de operação num festival de cinema amador. Assim. Luciana? Para a Fernanda, eu achei que é interessantíssimo essa abertura que tem para uma análise estética mesmo desses filmes. Eu fiquei torcendo para que você encontre mais filmes disponíveis, além dos 5 que estão no BCC, porque por meio desses textos do BJ, dá para ter toda uma abordagem que foge um pouco a abordagem tradicional do filme científico. Então, pensar também essas estratégias estéticas. Eu achei interessantíssimo o uso da cor, por exemplo, esse pensamento dele de criar não só uma melhor compreensão, né, do que estava acontecendo. Então, para um filme científico é importante isso, quem tá fazendo o quê na cirurgia, mas também visualmente você compor, né? E, claro, as referências à luz que pode explodir a qualquer momento, a dimensão dele de como, isso é bem pensando já um pouco antes do cinema direto, de como a presença da câmera, a presença da equipe interfere no que está sendo filmado. Então, estou muito na expectativa do seu trabalho e fico torcendo para que você consiga encontrar outros títulos para ter uma análise rica em termos estéticos também. Para a Laila, fiquei pensando nessa definição de amador do Festival Amador JB Mesbla, porque é uma noção bem diferente das anteriores, porque eu não sei se, pelo que eu conheço do festival, é basicamente um festival de jovens realizadores, né? E como você falou, eu tenho algo a dizer, por isso que eu estou fazendo um filme. Quer dizer, é diferente dessa noção de amador que faz sem maiores expectativas de exibição, sem maiores expectativas de uma profissionalização em seguida. Eu fiquei pensando nessa noção de amador para o festival. É basicamente não comercial, que não seja 35, né? Mas já tem um deslocamento aí nessa noção de amador, né? E para Samuel, só para dizer que eu gostei imensamente dessa leitura que você fez do trabalho dos Ganzella a partir do conceito da intermedialidade. Estou aqui pensando aqui nas coisas. Agradecer, porque eu acho que foi muito esse corte transversal que você fez no teu trabalho, que eu já conheço bem, por meio do conceito da intermedialidade, eu acho que contribuiu bastante para a reflexão da gente no projeto, mas aí a gente conversa depois. Eu? O que acontece no JB, que é isso que também é muito maluco de você pensar em relação a outros momentos, que muda completamente o perfil social de quem está participando, né? Você tem no Bandeirante esses profissionais liberais, são médicos, advogados. Quer dizer, a minha pergunta sempre foi, por que sei lá, Thomas Farkas conhece Maya Deren, mas a Maya Deren tem textos que aparecem aqui, mas por que nunca esse tema do puro amor aparece antes dos anos 60, que aí se torna quase uma coisa um pouco mais óbvia, mais evidente, porque você tem essa influência do cinema, dessas discussões do cinema moderno e do cinema novo. Eu preciso achar essa referência, mas o Paulo Emílio, quando ele está falando do autor no cinema, ele fala dos franceses, ele cita um texto do Truffaut, que ele faz um elogio do Jean Vigo via essa questão do amadorismo, né? Então tem essa defesa de um outro modo de produção, que é esse modo de produção mais livre, sem as amarras, tanto do roteiro como essas amarras de um produtor que está ali cerceando ou pautando como vai ser o seu modo de filmar e de estar no mundo, assim. Mas esse tipo de discurso também não tem nenhuma... cada um fala uma coisa, sempre é isso, né? Você vai ter um texto elogiando o cinema abstrato e depois você vai ter um texto falando que cinema amador tem que se utilizar das regras tais e tais. A mesma coisa no JB, assim... É atípico esse texto do Glauber Rocha, assim, até essa discussão do cinema puro, quer dizer, esse entusiasmo dessas pessoas que fazem dinheiro com pouco disso é novo.
mas dialoga muito ali com... E é esse cinema de jovem mesmo. Tanto a publicidade, são essas imagens de jovens filmando, jovens que tenham que falar. Eu acho que a riqueza do festival, que aí eu pretendo me aprofundar, está um pouco nessas discussões da cultura jovem, e como isso se mistura com o cinema, mas não só, assim, é uma coisa que eu acho que extrapola. Porque o cinema amador também tem sempre que pensar a cultura visual, cultura de uma forma muito maior. Não que a gente não faça isso, né, mas não dá para se restringir só ao meio cinematográfico. Mas não é, me impressionou também por isso, porque nunca aparece, né, essa discussão do cinema por amor, ou uma liberdade, ou uma defesa disso. Assim. Não sei se... Eu vou passar para a Sheila, queria só fazer uma pergunta também, que ficou um pouco corrido no final, até porque eu te pressionei, mas eu queria que você falasse um pouco mais sobre essa ideia de pensar essa metáfora do cinema e um mundo sem limite com a remediação, que eu achei muito interessante, essa ideia de uma continuidade, uma reposição dos temas. E para lá, só alguns comentários. O Teatro Mesbla ficava na Mesbla, na Rua do Passeio, que era uma grande loja, chamava Auditório Mesbla, e eu sei que os filmes do Gerson, os curtas-metragens, foram estreados lá em 59, e ele me falou que estreou abril, tem que verificar mesmo, mas talvez tenha começado em 59 a funcionar como espaço para exibições não comerciais. Um dos primeiros trabalhos que eu fiz na Cinemateca 15 anos atrás foi ver os filmes Copas 16, já estava em péssimo estado. E é impressionante quantos realizadores começaram lá, não só no primeiro, mas Haroldo Marinho Barbosa, Bruno Barreto. Bruno Barreto foi premiado. E uma coisa que me chama a atenção era muitos filmes experimentais. E aí falam muito como celeiro do cinema marginal, mas tem muitos filmes experimentais numa chave bem diferente, tem alguns muito parecidos, na coisa da iconoclastia, etc., mas outros num tema, num experimentalismo mais poético, que não teve nada a ver com o cinema marginal. E são um pouco esquecidos. Então, acho que, às vezes, a gente associa muito como berço o cinema marginal por causa dos nomes, Neviles, Ganzella, Tonati, mas tinha uma outra vertente de um experimentalismo muito forte, que remonta a Limite, etc., talvez Saraceni, que não tem nada a ver com marginal, mas era muito presente também. Só enfim, um comentário para você e para o Samuel, e de repente passar a palavra para a Sheila, fazer a pergunta depois, e a gente faz um último bloco com o Luiz e o João. Não é assim, é para a Fernanda, porque eu fico, quer dizer, a Fernanda me traz de novo Humberto Mauro e os filmes do INSE, e o que me parece que tem um grande diferencial aí, né? Bom, primeiro que ele escreve, ele fala sobre as filmagens dele, que já é uma joia, o Mauro faz isso, mas é que a gente percebe no BJ, ele tem um tesão pelo corpo, quer dizer, essa coisa do médico que não foi, né? Então, ele dá relevo a isso, enquanto que o Mauro, quer dizer, eu vendo, que na verdade eu queria ter visto algumas imagens dele, né? Porque o Mauro, você percebe que ele está ali, ele tem, sobretudo, uns filmes que ele vai filmar umas mosquinhas, ele está fazendo vacina, mas ele está lá no voo, quer dizer, o Mauro quer fazer cinema, né? Ele tem uma coisa assim, e quando você fala dessas operações, claro, que é aquilo que um pouco a Luciana também chama a atenção, né? Bota a luva verde, etc., mas você vê que ele quer entender, quer trazer o corpo, né? Para o cinema, enquanto o Mauro quer fazer cinema com o que for que tiver na frente dele, né? Então, nesse sentido, tem um pós-doc sobre o cinema científico do Mauro, eu não me lembro agora o nome, eu sei que é um pós-doc com a Consuelo, que é do cinema, porque justamente eu nem me aprofundei no cinema científico, porque eu não entendo nada de ciência, então eu só observei um pouco como é que ele mexia com as coisas e trazia o objeto. Mas me parece muito sensível, né, como a questão dele, né, essa coisa forte com o corpo. Bom, lá é uma beleza, né, mas, Samuel, você estourou a boca do balão. Me parece que você vai muito mais longe, né, quer dizer, com essa beleza que você faz. Agora eu volto naquela coisa minha de sempre, né? Quando você fala cinema requisita outra mídia para se afirmar. Deus, isso é das artes, não é? Quer dizer, não é algo que é específico do cinema. O cinema começa assim, ele vai
sei lá, do circo para o filme d'art, ele vai pedir a mão para a comédie française para se legitimar, ou ele vai estar... Quer dizer, não é? Mas isso é das artes também. Não é? Então, é uma enorme novidade, é alguma coisa que é constitutiva. Quer dizer, é isso que eu não entendo. Por isso que eu digo, você estoura a boca do balão, no sentido assim, você pega o esganzela e aí você faz esse trajeto lindo aí que vai, quer dizer, fica numa coisa sem limite, quer dizer, como se ela fosse e voltasse, né? Mas para mim é uma novidade e ao mesmo tempo ela é constitutiva da arte em si, que o cinema vai fazer ele também a seu modo, né? O circo tem o circo equilibrista e depois tem o teatrinho, né? A pecinha, quer dizer, né? É constitutivo do fazer artístico remeter, né? Acho que não vai... Luiz e João, vocês querem fazer bem rapidamente as perguntas? Então, depois a gente passa para a mesa responder tudo. Bem breve, Luiz e João. E aí eu passo para vocês anotem tudo que está sendo perguntado. Ok. Bom, parabenizando a mesa, né? Bem objetivamente para a Laila, você mencionou a questão do cinema marginal, e eu fico me perguntando, nessa época, como é que essa questão cinema novo, cinema marginal, estava se colocando, ou se ela se coloca na pesquisa em torno do J.B. Mesbla, do cinema amador, porque a leitura que você cita do Geraldo Veloso é uma leitura bem a posteriori, em que você, a partir da trajetória desses cineastas, você identifica um berço do cinema marginal. Um pouco até o Rafael tocou nisso. Mas isso parece que pode virar um problema do ponto de vista da pesquisa se a gente incorpora desde já essa classificação marginal cinema novo, porque assim, um pouco que você mostrou, enfim, é uma coisa que parecia até meio que bastante encampada pelo cinema novo, ou seja, era como se eles fossem os novos cinema novos, né? Os novos cinemanovistas, né? Então, há uma tensão? Deve haver, mas como é que ela se coloca? É mais isso, quer dizer, e como é que você vai lidar com essa classificação que já está meio que introjetada na gente, mas não sei se ela se coloca lá, naquele momento. João? Bom dia, bem rápido mesmo. Fernanda, né? É só para uma sugestão para você, se você continuar nesse trabalho, não sei se você citou porque eu cheguei atrasado, mas tem um grande acervo desse material aqui no Rio de Janeiro, está no NUTES, na UFRJ, Núcleo de Tecnologia Educacional em Saúde. É muito interessante. Tem não só o trabalho deles lá, mas eles também estão levantando outros materiais ligados a esse assunto. Tá. A Laila também perdi, mas pegando aqui o gancho do Rafael, esse Cine Teatro Mesbla ficava lá em cima, já comentou, era no último andar. Eu cheguei a frequentar como cinema e como teatro, vi uma peça lá da Marília Pera, e é verdade, eu vi alguns desses festivais, e o lado experimental é muito grande também, você vê muita coisa, assim, até de coisas abstratas, que depois vai ser também um caminho que vai ser recuperado pelo chamado filme de artista, e depois vídeo de artista. Era um espaço, talvez tenha sido o primeiro espaço a abrir para esse tipo de produção. Tá? O Samuel, bem rápido, cheguei na metade, eu entrei e vi meu nome ali, aí levei um susto, falei, por que eu não corri antes, por que eu não vi antes? Mas, enfim, agradeço. Mas já repetindo aqui o que foi dito, o que eu achei mais interessante, assim, conheço o trabalho, mas a maneira generosa que você resume no final e coloca aquela... Final, o último slide, a listagem de aberturas que esse tipo de abordagem da intermedialidade permite. Então, ali você listou alguns. Excelente isso. Assim, para quem está entrando, para quem está se engajando agora nesses estudos. Tentar responder condensado. Posso tentar? Pode começar, claro. Não, a questão do experimental sempre foi a minha grande questão. O problema é não ver os filmes. Então, se você lembrar de algum título do que poderia ter sido... O Roberto Miller, ele faz uma vinheta para o J.B. Mesbla, e ele é essa figura que encampa esse cinema abstrato. Então, o meu grande desejo é realmente encontrar o experimental.
Sobre o cinema marginal, esse afã de você começa a estabelecer conexões, né? Eu peguei essa citação do Geraldo Veloso no livro do Fernão Ramos, sobre o cinema marginal, e tem essa citação do Geraldo Veloso, depois ele me mandou um texto que ele escreveu. Eu não tinha me dado conta do JB Mesbla como um espaço importante de sociabilização dessas pessoas, até dessas pessoas trocarem informação, se conhecerem. Então, é menos... Obviamente, pensar como se está sendo gerido um cinema marginal ali naquele momento, mas essas coisas começam a me... Né, quer dizer, peraí, tem essa importância realmente. Claro também que é um depoimento do Geraldo Veloso, que também participou Então, eu fico pensando mais como um espaço importante de sociabilização e dessas pessoas se conhecerem, trocarem essas conexões que acabam gerando... com formação de equipes, de filmes e etc. e tal. Eu acho que é mais nesse sentido mesmo. Mas é isso, eu vou pescando as coisas e aí eu preciso me aprofundar. Nunca consigo muito, né? Porque a gente é meio horizontal, né? Mas, sim, eu acho que é um alerta importante mesmo, né? Porque... Bom, acho que começando na sequência pelo Rafael... A ideia do mundo sem limite, que é um conceito dele, né? Quando a gente vai ver os filmes, eu acho que tem muito a ver com a questão da arqueologia das mídias. Quer dizer, esse trabalho que ele faz de montagem, né, junto com o Silvio Renaud, com o Severino Dadá e tal, pegar os materiais e ressignificar de várias formas distintas o sentido de história que esses materiais possam indicar. Então, às vezes, ele usa, inclusive, os mesmos trechos, as mesmas sequências, em diferentes filmes, construindo diferentes sentidos, né? Então, nesse sentido, seria a ideia de uma remediação que pode levar a um mundo sem limite, né? Agora, dentro de uma certa problemática política, né? E aí eu acho que a questão que a Sheila apontou, quer dizer, claro, a arte requisitar outra arte, mas por que e como, em que contexto, né? Nesse sentido, assim... A experiência que Sganzella faz em defesa do cinema no qual ele acredita é muito distinta, por exemplo, daquela que a gente viu ontem. Quer dizer, tem uma remediação no Por Onde Anda a Chanchada agora? Tem uma remediação. Mas será que é a mesma forma de remediação que ele está propondo? Se é alguma coisa que está vindo de uma indústria super poderosa, que tem todos os meios para fazer essa remediação de acordo com seus próprios interesses? Me parece que é bem distinta a situação de Sganzella, uma produção independente muitas vezes, ou com muito poucos recursos. Esse último filme, O Signo do Caos, demorou um tempão para ser produzido, quer dizer, é uma espécie de produção de resistência. Então entra um aspecto que eu acho que é bem político, na chave inclusive que a Lúcia sublinha, que é das formas de poder com que você precisa lidar em todas as perspectivas, para criar a obra, para dialogar com essa obra na perspectiva da história, né? E aí não por acaso o Walter Benjamin, a ideia de história como conflito, que é inclusive acho que foi uma questão que o Ismail tocou na conferência dele, que eu não estive aqui, infelizmente, para ver, mas essa ideia da história está sendo alguma coisa que a todo momento precisa ser confrontada e precisa estar confrontando, né? Então, nesse sentido, Passagens, que é o texto que atualmente, do Walter Benjamin, que é o texto que a gente está atualmente discutindo, ele é bem significativo. Quer dizer, a passagem entre mídia mas como uma forma de implicar uma saída de poder, né? Viabilizar esses filmes que de outra forma não poderiam ser, ou viabilizar os filmes de Pernambuco que foram lá junto com o pessoal da música e criaram uma situação em que se viabiliza a música e se viabiliza os filmes, né? E nesse sentido, a situação de crise, né, de uma situação precária de produção é bem distinta de uma situação em que, enfim, as condições de produção estão dadas a priori com interesses megalomaníacos ou completamente comprometidos com o capitalismo, né? Então, acho que passa por aí, né? E nessa perspectiva é que a gente tem pensado alguns aspectos que o João indicou aqui na fala dele, essa ideia justamente dos autores que têm nos valido como referência, o Walter Benjamin, a perspectiva da história como conflito que o Ismail utiliza, essa perspectiva que veio do próprio João Luiz de pensar essas remediações que essa geração dos anos 60 e 70 vai propor em relação a esse cinema que era extremamente popular, a ideia da carnavalização como a subversão da ordem,
que aí pode ser uma outra forma de pensar as mesmas questões que Walter Benjamin está propondo, quer dizer, como é que você reverte um certo sistema de poder a partir da paródia, da carnavalização, né? Então, são aspectos que a gente tem pensado, e muito numa perspectiva que poderia ser pensada dessa arqueologia das mídias, de uma história material, de uma materialidade da história, que é o que, de alguma forma, esses filmes apresentam em alguma a sua comunicação lá. Foi bem em cima disso, o cine radiogramofone, o filme que o Luiz criou há pouco tempo. Quer dizer, essa ideia de uma materialidade da história que, de alguma maneira, vai constituindo o próprio sentido do conflito para que essa obra possa existir. Está aí uma certa crise que está indicada naquilo que eu acho a Lúcia está falando e que, de uma certa forma, a gente está indicando. E que, no caso da relação de cinema com música, que tem sido meio que a tônica da minha questão, vem disso, né? A gente vive numa cultura em que a música é poderosíssima, enquanto indústria, inclusive, e a indústria cinematográfica, já visto o trabalho do Arthur, não tem essa força toda. Então, tem uma conexão aí que passa por todas esses confrontos de poder que precisam ser pensados dentro dessa perspectiva. Sheila, só um instantinho. Desculpa, mas deixa a Fernanda terminar para a gente passar para o coffee break. Depois você conversa com o Samuel ali no café. Não é nada demais, assim, mas eu queria agradecer pelas indicações. E em relação ao filme, assim, eu por enquanto, né, estou numa pesquisa muito inicial, ainda conhecendo esse espaço, mas eu pretendo talvez aplicar, assim, não sei, mas estudar essa questão da estética e dos processos em algum filme. Inicialmente eu pensei nesses 5 filmes que têm mais um acesso mais facilitado assim, né, na internet. Mas aí eu fiz uma visita na Cinemateca esse ano e vi que tem um filme lá que é o Transplante Cardíaco Humano de 1968 e que eu achei assim muito interessante, fascinante mesmo, e talvez eu vá por esse caminho, que é o filme do primeiro transplante cardíaco no Brasil, feito na USP, no Hospital das Clínicas. Aí eu pretendo, por enquanto, talvez seguir por esse caminho, assim. É isso. Então, convido a todos, agradecer a mesa, agradecer a todos. Todo mundo leva a vida em una